Estudo da carta aos Romanos. Eu quero pensar com os irmãos hoje sobre os efeitos da queda. Nós vamos entrar nesse tema na carta. Paulo vai dar uma introdução. No capítulo 7 nós vamos ter uma analogia sobre a questão do casamento, e aí ele volta à questão do pecado ligado à lei e à graça. Então, olha só, Colossenses capítulo 3 versículos 5 e 6, Paulo diz assim: fazei depois morrer a vossa natureza, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Tá? Então, pode passar. Dentre os vários efeitos da queda, o mais significativo dele, principalmente para os crentes, e aí Paulo está olhando para a nossa vida cristã, o nosso dia a dia, como nós vivemos, como nós agimos, é a questão da doutrina bíblica da imagem de Deus. Essa não é uma doutrina, vamos dizer assim, estranha para nós já estudamos isso várias vezes, então eu vou dar uma passada rápida nisso aí, para entrar no assunto dos efeitos da queda. Então vamos lá. Nós precisamos entender que a Bíblia não apresenta o homem como um mero animal racional, diferente do evolucionismo, da ciência moderna e materialista, que explicam a origem do homem por meio da evolução e desenvolvimento a partir de seres inferiores. A Bíblia apresenta o homem como um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Ele não é um animal igual aos outros que tem alguma coisinha que foi adicionada. Porque na escola nós aprendemos assim: o homem é um animal racional porque ele pensa e raciocina. Então quer dizer, o homem é um animal igual aos outros. A única diferença é que ele pensa e raciocina. Mas não é isso. A Bíblia coloca o homem como imagem e semelhança de Deus. Tá? A Bíblia diz que a raça humana constitui um mundo à parte do reino animal. A distância que separa o homem do reino animal é maior do que aquela que separa o reino animal do reino vegetal. O homem é muito superior. Quando o homem foi criado, a matéria veio do solo, mas a alma veio de Deus. Isso faz do homem uma criatura o quê? Especial, totalmente distinto dos demais seres criados. Ele possui uma alma que procede de Deus, ele traz a imagem de Deus. Enquanto animais e vegetais foram criados segundo suas espécies, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Em que consiste esta imagem e semelhança? Primeiramente, o homem foi criado à imagem ontológica de Deus. Ou seja, o homem compartilha de certos atributos que são impossíveis de evoluir. O que é a imagem ontológica? O ser do homem se parece com o ser de Deus. Traz um pouco dessa imagem. Então, qual é o atributo que o homem tem igual a Deus nesse sentido ontológico? É a questão da eternidade. O homem é um ser eterno, ainda que as pessoas não entendam, né? Isso. Tem uma vez eu estava num local, numa homenagem póstuma a uma pessoa, e quando eu cheguei ele disse assim: meu filho, a fulana se acabou, né? Eu achei interessante aquilo, mas na minha mente não acabou, porque a morte ela não põe um ponto final à vida, ela dá início à vida eterna. E por que isso? Porque o homem é um ser o quê? Eterno. Tanto Deus quanto o homem, eles são eternos. Deus é eterno por natureza, o homem é eterno porque Deus colocou a eternidade no coração dele. Eclesiastes 3:11. Salomão vai dizer que Deus fez tudo formoso no seu devido tempo e colocou a eternidade no coração do homem. Então você precisa entender, você não é um corpo que possui uma alma e que depois acaba com tudo. Você é uma alma eterna que possui um corpo, que um dia você vai ser ressuscitado e aí você vai ser destinado ou para o céu ou para o inferno. Não existe meio caminho. E é isso que a Bíblia diz, de forma tão dura e clara, mas é assim que ela diz, tá bom? Esse homem, ele é um ser pessoal com características psíquicas e físicas que diferem de outros homens. Hipócrates chamou essas características de temperamentos. Eu não sei se você já ouviu falar, mas a palavra temperamento vem de tempero, né? Então alguns são mais fortes, outros mais frágeis, uns resistem
com mais vigor as pancadas da vida, outros se entregam com mais facilidade. E aí Hipócrates, ele fez uma classificação, diz que os seres humanos são sanguíneos, outros seres humanos são melancólicos, outros são fleumáticos, outros são coléricos, né? E aí os teólogos acabam colocando Abraão como fleumático, aquele cara que leva tudo na esportiva, não se irrita com facilidade, e coloca Paulo no âmbito dos coléricos, aquele que, quando afligido, quando atacado, ele parte para reagir, né? Bom, outros colocam Moisés como melancólico, né? Aquele sujeito que se tranca dentro da tenda e fica lá chorando o dia todinho, né? Reclamando da vida. Então é nesse sentido. Mas o homem é um ser especial, tá? O homem, ele também é um ser o quê? Espiritual e moralmente livre, com qualidades intelectuais que apresentam o ser criado para conhecer e se relacionar com Deus. Então o homem foi criado para conhecer a Deus e para se relacionar com Ele. Esse conhecimento a gente já traz intrínseco na alma da gente. Todo ser humano já nasce com a consciência da existência do divino, do sagrado de Deus, né? Moralmente o homem foi criado o quê? Puro, tá? Adão foi criado puro. O pecado afetou a imagem de Deus no homem. Isso nós não podemos deixar de lado. Então o homem foi criado puro, sem pecado. Mas Deus o fez com possibilidade de queda. E esse pecado, ele perverteu essa imagem e essa semelhança, né? Afetou. Deus não admite o pecado, e o pecador não suporta o quê? A santidade de Deus. Então houve um rompimento. Por isso que o homem foi expulso do paraíso. Deus é santo, não suporta pecado. E o homem, como pecador, também não suporta a santidade de Deus, e acabou por eles se separarem. E é por isso que Jesus Cristo vem como mediador. Só há um que pode juntar as partes, tá? Não há nenhum outro. Perdão. Isso distanciou a criatura do Criador, e o pecado criou uma barreira, houve uma separação. O pecado corrompeu o homem, impede a comunhão e criou inimizade. Portanto, o homem foi contaminado e perdeu a imagem original do Criador. Ele tornou-se um ser espiritualmente o quê? Morto. Então aqui ele foi criado puro, e aí o pecado transformou ele num ser espiritualmente morto. Extraviou-se, o pecado inutilizou o estado em que foi criado. E aí Paulo coloca: todos pecaram e carecem da graça de Deus, carecem de reatar, de reaproximar, carecem de uma reconciliação. Aí Jesus Cristo vem e faz um trabalho de expiação. Expiar significa reconciliar. Só para você pensar. Então Cristo vai e morre pela igreja, ele reconcilia a igreja com Deus. Ele não morre pelo mundo, senão ele teria reconciliado quem? O mundo com Deus, e nós não teríamos mais ninguém condenado. Pode passar. Em Romanos 5,12, Paulo voltou ao Éden para mostrar de onde veio o pecado e a condenação sobre todos os homens, né? Romanos 5,12, nós sabemos que de Adão veio morte espiritual e condenação, morte física a todos os homens. Em Adão todos pecaram, em Cristo muitos foram perdoados. Por isso há homens que permanecem debaixo de condenação e inimizade com Deus, assim como há homens que pelo sacrifício de Cristo estão o quê? Justificados em paz com Deus. Ou seja, Paulo mostrou que em Adão e Cristo foram constituídas duas linhagens. Adão e Cristo constituem duas linhagens, tá? Adão gerou quem? Os filhos da ira, filhos da desobediência e filhos do diabo. Em Cristo foram regenerados e recriados os filhos de Deus, os eleitos, os escolhidos. O capítulo 6 de Romanos começa com uma pergunta, resultado do versículo 20 de Romanos capítulo 5. Passa aí. Romanos 5,20 diz assim: sobreveio a lei para que aviltasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou o quê? Graça. Em outras palavras, a lei veio para revelar, para aumentar o mal, o pecado, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus foi maior e aumentou ainda muito mais. Aí Paulo vai fazer uma pergunta: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente, seja maior? Ele faz uma pergunta, olha só: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, será que nós vamos ficar no pecado para que a graça seja maior? Qual deve ser o entendimento do crente? Permanecer no pecado para que a graça aumente? A resposta é
Não, este não deve ser o entendimento do crente. Não é porque Deus perdoa que vamos o quê? Pecar mais, para recebermos mais perdão. O sentido não é esse. A graça de Deus não pode ser desculpa para vivermos uma vida de frouxidão moral. Romanos 6,2 diz que nós, os crentes, morremos para o pecado. Não temos mais como viver nele, como escravo dele. Mudou a nossa vida. Esse é o grande dilema da vida cristã. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Deus nos redimiu neste mundo. Somos santos perante Ele, mas ainda sofremos efeitos do quê? Da queda. Ainda somos influenciados pelo mal. O velho homem se manifesta de quando em vez. A diferença é que antes éramos o quê? Escravos da nossa natureza pecaminosa. Isso significa que ainda sentiremos o desejo de pecar. E ainda, em algumas situações, nós vamos pecar, não tem como escapar. Agora, depois de libertados por Cristo, nós somos o quê? Livres para dizer não. O crente é o único que é livre para dizer não. O homem natural, ele é escravo do pecado. Cristo nos libertou. Por isso que Jesus disse lá em João capítulo 8: aquele que comete pecado, ele é o quê? Ele é escravo do pecado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, depois de libertos, nós temos como vencer, nós temos como lutar. Quedas irão acontecer, mas não é uma frequência mais. Não é mais um estado de escravidão. Não é um estado natural da alma. Passa. Em Eclesiastes 3, em Colossenses 3, 5 a 10, Paulo diz assim, olha só: fazeis, pois, morrer a vossa natureza o quê? Terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas dastes vós o quê? No outro tempo, quando vivias nela. Então, isso aqui é nosso passado, mas ainda está em nós. Nós temos o desejo, nós temos o dever de fazer morrer. Agora, porém, despojai-vos. O que é despojar? Como quem tira uma roupa. Igualmente que tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Então, nota que aqui tem um pacote de pecados e aqui tem outro. Isso aqui não faz mais parte da nossa vida, mas isso aqui ainda faz parte, tem que controlar. Tá bom? Aí ele diz: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus efeitos, e vos revestiste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Passa. A palavra central que Paulo usa nesse texto é necrol, e vem de necrologia, morte. Então, fazei, pois, morrer, é necrol. O que isso tem para dizer para nós? É que quando Paulo diz fazer e morrer, não significa aniquilar, exterminar por completo. Quer dizer, eu e você, nós não temos o poder de matar isso dentro de nós. O velho homem está aqui dentro, você não tem como tirar ele de você, nem eliminá-lo por completo. Então, necrol, quando Paulo diz fazer, pois, morrer, a palavra necrol tem o sentido de amortecer. Preste atenção, eu e você não temos como pôr fim a esse terrível efeito da queda. Não temos como destruir o velho homem, a velha natureza, não temos. A nossa carnalidade, apenas cabe-nos o quê? Amortizar. A perda da imagem de Deus resultou em uma herança denominada natureza terrena. Ela é deste mundo, é consequência do pecado, aparece aqui, que se resume numa inclinação natural para o pecado. Quer dizer, o homem natural, ele tem uma inclinação que é dele, é inerente, faz parte dele, uma inclinação para o erro, para o pecado. A teologia chama essa inclinação de depravação total. Significa que todas as partes do nosso corpo e da nossa alma foram afetadas pelo pecado de Adão. O resultado do pecado de Adão foi essa herança que nos inclina sempre para o mal, sempre para o pecado. Todos nós nascemos com ela, todos nós convivemos com esta natureza, que nos leva sempre para o pecado. Mas Paulo diz: amorteçam esta inclinação. Em outras palavras, controlem os seus impulsos, controlem as suas paixões carnais. Presta atenção, ele não disse que nós não temos.
Ele disse que nós temos, mas cabe a nós o quê? Dominar, controlar. Tá? Por que é possível dominar e controlar? Porque nós não somos mais escravos do pecado. Nós já fomos libertos por Cristo. Libertos para isso, para poder dizer não, para poder resistir. Quedas acontecerão? Sim, acontecerão. Falhas acontecerão? Sim, acontecerão. Tá? Não há nada que possamos fazer para acabar com elas, apenas o que? Dominá-las. Em Romanos 7, 18 a 24, Paulo descreve isso para nós da seguinte forma: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o quê? Bem nenhum, pois o querer bem está em mim, não porém o efetuado. Quer dizer, olha, eu quero fazer o bem, mas eu não efetuo, eu não consigo. Ele dá uma explicação. Por quê? Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Então, ao querer fazer o bem, contra a lei, o mal reside o quê? Em mim. Então o velho homem está aí, reside, faz parte da nossa vida. Porque no tocante ao interior eu tenho prazer o quê? A lei de Deus. Eu tenho prazer na lei de Deus. A lei de Deus me dá prazer, me agrada. Eu tenho desejo de querer agradar ao Senhor, fazer o melhor para Ele, tá? Ser fiel. Mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então é uma luta, uma verdadeira guerra, tá? A lei de Deus está aqui, a lei da consciência está aí, a lei do pecado no velho homem está aí, e tem uma luta constante. Vai haver vitórias, vai haver derrotas de vez em quando, tá bom? Aí ele diz, olha, desaventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quer dizer, infeliz eu sou por causa disso. Quem é que vai me livrar de tudo isso? Aí ele diz, Cristo Jesus, nosso Senhor. E começa a explicar o que foi que aconteceu. Qual é o efeito da morte de Cristo? Se tivermos por um lado o efeito da queda, por um outro lado nós temos o efeito da morte de Cristo. E Paulo diz que há leis que o dominam. Ele é inclinado a pecar, mas mesmo tendo prazer na lei de Deus. E eu aqui volto ao ponto do livre-arbítrio. Um ponto da teologia que os ocidentais não entendem. Os brasileiros têm muita dificuldade de entender livre-arbítrio. Por quê? Porque as pessoas pensam que livre-arbítrio é fazer escolha. Não, livre-arbítrio não é fazer escolha. Elas pensam assim, nós escolhemos, então nós temos o quê? Livre-arbítrio. Não, escolher uma coisa, livre-arbítrio é outra coisa completamente diferente. Escolher está no campo da vontade. Você escolhe porque tem vontade. E o crente regenerado, nascido de novo, não tem vontade de pecar. Mas isso faz parte o quê? Do pecado original. Tá? Você não tem como exterminar isso, é uma consequência natural da queda. A sua vontade não pode evitar essa inclinação para o mal, para o pecado. Essa inclinação está em mim, diz Paulo, Romanos 7,20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Entendam, porque o homem, mesmo regenerado, não possui livre-arbítrio. Não é uma questão de liberdade de escolha, mas uma inclinação natural para o erro, consequência da queda. Tanto é que os teólogos dizem assim, olha, se você que tem livre-arbítrio, decida não pecar mais. Você tem livre-arbítrio? Então decida. A partir de hoje eu não peco mais. Se você conseguir, eu digo que você tem livre-arbítrio. Se você não conseguir, é porque você não tem livre-arbítrio. O seu arbítrio, ele está preso, ele está condicionado ao pecado, ele foi afetado. Aquela criação natural, perfeita que Deus fez em Adão, ela foi atingida pelo pecado, e ela criou uma barreira. O homem naturalmente não tem como chegar a Deus e nem tem vontade para isso. Por isso que hoje à noite, eu vou estar falando sobre por que os homens gostam das seitas, por que as pessoas se filiam às seitas, por que as pessoas seguem os falsos profetas. E aí uma das maneiras de livrar esse povo é pregando o Evangelho. E como é que nós vamos pregar o Evangelho? Lembra, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas vocês lembram de Ezequiel 37, do vale de ossos secos? Sabe o que significa isso? O pregador pregando diante de seres humanos mortos. Esse vale de ossos secos representam toda a humanidade morta, caída em seus delitos e pecados. O pregador, ele vai pregar a palavra, ele vai profetizar, que é pregar a palavra. E aí Deus é quem vai trazer vida a esses ossos secos.
E é nesse sentido, tá? Por isso que Jesus disse: se o Filho não libertar, você nunca vai ser livre, porque o seu arbítrio, ele está preso ao pecado, ele está condicionado ao pecado. Tem nada a ver com fazer escolhas, tá? Essa escolha que o arbítrio livre impede você de fazer é a escolha de ir a Deus e de servir a Deus por sua própria vontade, tá bom? É a velha natureza pecaminosa que nos atrapalha na hora de mudar. Todos nós temos o desejo de mudar. Você decide mudar e muda instantaneamente da água para o vinho? Não. É assim que acontece? Claro que não. Tem coisas que nós tentamos mudar a vida inteira e não conseguimos. Essa é uma triste realidade. Querer não é poder, como ensina o mundo. Paulo diz que é possível controlar, resolver de vez, só na glorificação dos nossos corpos. A glorificação colocará um ponto final no velho homem. Tá bom? Vê se tem mais alguma coisa. Agora, como eu e você vamos mortificar e amortecer essa velha natureza? Agora vem a aplicação. Não dando alimento a ela. Nós acabamos de usufruir de um belíssimo café da manhã, né? Chamado café gordo. Por que é café gordo? Porque os irmãos vêm entrar, né? Aí domingo que vem já estou com pena de quem vem tomar café aqui. O bicho vai ser magro. Mas, né, o que você fez? Você chegou e você alimentou o seu corpo, tá? Então você está alimentado, você está revigorado, né? Então quem tem problema nessa área aqui, fazer morrer, vai ter que pensar nisso. Um sábio deu uma seguinte ilustração: todos nós como crentes caminhamos com dois cachorros, o da carne e o do espírito. Aí ele diz: se você alimentar mais um do que o outro, o que vai acontecer? Um vai morrer. Ele vai ficar mais frágil e o outro mais forte, até, né, morrer. Mas olha só, como é que nós vamos resolver isso? Paulo diz: olha, não tem como tirar, mas tem como amortecer. Então, quem tem problema com pornografia, evite filmes o quê? Filmes, revistas e conversas pornográficas, evite. Tá? Quem tem problema com a mentira, pratique a verdade, cerque-se de pessoas verdadeiras. Bom, quem tem problema com contenda, não se mete com outro contencioso. Quem tem problema com palavrão, procure odiar isso, evitar pessoas de boca suja, repreenda isso. Bom, eu vou mortificar a minha carne não dando alimento para ela, deixando ela o quê? Fraquinha, né? Quem tem problema com fofoca, passa longe dos fofoqueiros. Tá? Alguém vem me dizendo que quando a esposa vê o marido falando baixinho no telefone, é porque ele está fofocando. Não vou dizer quem é, vocês conhecem. Tá? Não é daqui da igreja não. Nós vamos ficar pensando quem é, né? Bom, então, eu vou mortificar a minha carne não dando alimento para ela, deixando ela o quê? Fraquinha. E assim nós vamos vivendo até a glorificação, que é quando Deus vai transformar por completo os nossos corpos e nós vamos estar livres disso. Os ímpios, eles são diferentes. Os ímpios, eles são dominados e guiados pelas suas paixões. Nós não, tá? Crente não tem que ser guiado por paixão nenhuma, tem que fazer morrer isso. A presença do Espírito Santo em nós faz toda a diferença, pois Ele nos assiste nessa mortificação. Nós não estamos sozinhos. Que Deus nos abençoe. Pense nisso. Um dia Spurgeon estava dando aula e ele estava falando justamente sobre isso, sobre a morte do velho homem. E um aluno chegou lá, acho que ele estava querendo ser melhor que os outros, né? Apareceu, ele disse: não, eu não tenho problema com isso, o velho homem está morto, ele não se manifesta, eu já estou pronto para ir para a glória. O Spurgeon pegou o copo com água e jogou na cara dele. Quando jogou na cara dele, ele quis reagir, o Spurgeon disse: não esqueça que ele ressuscita. Tá? Não esqueça que o velho homem ressuscita. Irmãos, está aqui, tá? Cabe a nós controlar. Só vamos ficar livres disso quando os nossos corpos forem transformados. E isso serve para nós o quê? Não colocar uma carga muito pesada nas costas dos outros, querendo que os outros sejam santinhos, querendo que os outros sejam puros, querendo que os outros não sejam pecadores. Isso não cabe a você, não cabe a mim.
tá? Por quê? Porque todos nós temos problema nessa área. Então o apóstolo Paulo diz assim: olha, você que começa a observar os erros dos outros, corrige os outros, não tem nenhum problema não, mas faça isso com um espírito de brandura, não seja áspero, não seja duro, e guarde-se para que você também não seja tentado, porque você pode cair. Isso está aqui no nosso ser. Nós não vamos poder arrancar de nós, mas vai ser possível controlar. De que forma? Não dando alimento a ele, tá bom? Deus nos abençoe. Irmão Jones.